Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de técnico e psicólogo. O edital está bem alinhado com a atuação no SUS e na rede de atenção psicossocial, e cobra tanto fundamentos teóricos quanto prática clínica e ética. Então eu vou organizar em blocos: psicologia e saúde, saúde mental e psicopatologia, psicodiagnóstico e avaliação, modalidades de intervenção, abordagem psicanalítica, políticas públicas de saúde mental e reforma psiquiátrica, REPS, por fim, ética profissional. A psicologia e a saúde. Papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. Psicologia e saúde se conectam porque saúde não é só ausência de doença. Envolve bem-estar, vínculos, autonomia, sentido de vida e condições sociais. No SUS, o psicólogo atua em promoção, prevenção, cuidado e reabilitação, em diferentes níveis, atenção básica, especializada e hospitalar, conforme a rede local. Em equipe multidisciplinar, o papel do psicólogo é contribuir com compreensão do sofrimento psíquico, do comportamento, das relações familiares e comunitárias, e das dimensões subjetivas que interferem no cuidado. Ele também atua em apoio à adesão a tratamentos, manejo de crises, construção de projetos terapêuticos, intervenção em situações de violência, luto, sofrimento crônico e vulnerabilidade social. Em prova, um ponto central é diferenciar atuação psicológica de atuação médica ou exclusivamente diagnóstica. O psicólogo não atua apenas para dar laudo. Ele atua para acolher, compreender, intervir, fortalecer recursos pessoais e coletivos e articular cuidados com a rede. A atuação integrada exige comunicação com a equipe, com respeito aos limites de cada profissão. Isso inclui participar de reuniões de equipe, discutir casos, construir projeto terapêutico singular quando aplicável, orientar equipe sobre manejo de situações e contribuir para a humanização do atendimento. A banca costuma cobrar que o trabalho multiprofissional exige escuta, diálogo e corresponsabilização, evitando práticas isoladas e fragmentadas. Concepções de saúde e doença. Em concursos, cai muito a diferença entre modelos de saúde. O modelo biomédico foca em doença como alteração orgânica, e o cuidado se baseia em diagnóstico e tratamento clínico. Já o modelo biopsicossocial entende que saúde e adoecimento resultam de interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Esse modelo é base para políticas do SUS e para a saúde mental em rede. Para o psicólogo, isso é essencial. Sofrimento psíquico não é apenas um sintoma interno. Ele se relaciona com história de vida, vínculos, trabalho, território, violência, pobreza, exclusão, e também com condições biológicas e uso de substâncias. A banca costuma valorizar respostas que consideram determinantes sociais da saúde e que defendem cuidado integral, com promoção de saúde mental e prevenção de agravos, e não apenas atendimento pontual. Isso se conecta diretamente a políticas públicas e à reforma psiquiátrica. Saúde mental. Normal e patológico. O conceito de normal e patológico é uma discussão clássica. Normal não é sinônimo de médio ou igual aos outros. E patológico não é sinônimo de diferente. Em saúde mental, o critério envolve sofrimento, prejuízo funcional, duração, intensidade e contexto. Um comportamento pode ser estranho, mas não patológico se não gera sofrimento ou prejuízo e se está contextualizado culturalmente. Por outro lado, um comportamento pode parecer normal e ainda assim estar associado a sofrimento grave. Em prova, a banca costuma cobrar que diagnóstico deve considerar contexto e funcionamento, e que o psicólogo deve evitar rótulos morais. A distinção entre sofrimento e transtorno também é importante. Sofrimento pode ser resposta a perdas, conflitos e mudanças, e pode ser cuidado com acolhimento, suporte e estratégias de enfrentamento. Transtorno envolve padrão mais persistente, com sintomas e prejuízo, e pode exigir cuidado especializado, em alguns casos, articulação com psiquiatria. O psicólogo, no SUS, trabalha com ambos, mas sempre com foco em cuidado e não em estigma. Psicopatologia. Estrutura e dinâmicas de neuroses e perversões. O edital menciona a psicopatologia com aspectos estruturais e dinâmicos de neuroses e perversões, em uma linguagem fortemente influenciada pela tradição psicanalítica.
Para a prova, você precisa entender isso como categorias de organização psíquica e de funcionamento, e não como xingar o paciente. Em psicanálise, neurose se relaciona a conflitos psíquicos, ansiedade, sintomas e mecanismos de defesa como repressão. O sujeito neurótico tende a sofrer com sintomas como fobias, obsessões, compulsões, histeria em linguagem clássica, e com conflitos entre desejo, culpa e normas internalizadas. A dinâmica envolve retorno do recalcado, formação de sintomas e repetição. Perversão, na teoria psicanalítica, não é crime nem imoralidade por si só, e não deve ser confundida com violência sexual. É uma estrutura com forma particular de relação com a lei simbólica, com o desejo e com o outro, incluindo mecanismos como desmentido, fetichismo e modos específicos de satisfação. Em prova, o cuidado é entender que perversão no sentido técnico não é julgamento moral, e que psicopatologia não é ferramenta para estigmatizar, mas para compreender funcionamento e orientar intervenção. O edital não menciona a psicose explicitamente, mas muitos candidatos confundem. Em psicanálise, psicose envolve outra estrutura, com fenômenos como delírios, alucinações e desorganização, ligada a mecanismos como foraclusão na linguagem lacaniana. Mesmo que não esteja no item, pode aparecer em questões gerais de saúde mental. O importante é não confundir conceitos e sempre manter postura ética e técnica. Psicodiagnóstico. Instrumentos. Diagnóstico diferencial. Psicodiagnóstico é o processo de avaliação psicológica com finalidade diagnóstica e de planejamento de intervenção. Em prova, a banca cobra que psicodiagnóstico não é só aplicar teste. Ele envolve entrevistas, observação, levantamento de história, análise de contexto, hipóteses e integração de informações. Instrumentos incluem entrevista clínica, entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, escalas, inventários, observação, testes psicológicos padronizados, quando indicado, recursos como análise de documentos e informações de rede, sempre respeitando sigilo e consentimento. Testes psicológicos só podem ser aplicados e interpretados por psicólogo e devem ser aprovados e regulados conforme critérios técnicos. A banca pode cobrar que testes exigem treinamento, padronização e respeito a condições de aplicação, e que resultados não devem ser divulgados de forma indiscriminada. Também pode cobrar que o psicólogo deve escolher instrumentos conforme objetivo e público-alvo e que deve evitar usar teste como verdade absoluta. Diagnóstico diferencial é distinguir condições com sintomas parecidos. Por exemplo, tristeza persistente pode ser luto, depressão, transtorno de adaptação ou resposta à violência. Agitação e desatenção podem ter múltiplas causas, ansiedade, trauma, privação de sono, contexto familiar e escolar. Sintomas psicóticos podem surgir em transtornos primários ou por uso de substâncias. Em prova, a banca valoriza que o psicólogo deve considerar hipóteses e contexto, e encaminhar quando necessário, inclusive para avaliação médica quando houver suspeita de condições que exijam intervenção psiquiátrica. Os testes psicológicos devem ser validados, padronizados e utilizados apenas por psicólogos habilitados. Incluem testes de personalidade, inteligência, atenção, memória e outros instrumentos específicos. O diagnóstico diferencial é essencial para distinguir entre transtornos com sintomas semelhantes, evitando equívocos e garantindo intervenções adequadas. Quanto às modalidades de tratamento, o psicólogo pode realizar intervenções individuais e grupais. A psicoterapia individual é um processo de escuta e intervenção voltado ao sujeito, considerando sua singularidade. Pode seguir diferentes abordagens teóricas, como psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, humanismo, entre outras. A psicoterapia de grupo reúne indivíduos com demandas semelhantes ou complementares, promovendo troca de experiências, identificação e apoio mútuo. Os grupos operativos, propostos por Pichon-Riviere, têm foco em uma tarefa e analisam os vínculos e papéis assumidos pelos participantes. São muito utilizados em contextos institucionais e comunitários. O atendimento à família é fundamental, especialmente quando o sofrimento psíquico afeta a dinâmica familiar. A intervenção pode buscar melhorar a comunicação, redefinir papéis e fortalecer vínculos. No contexto do SUS, a atuação com famílias é estratégica para a promoção da saúde mental e prevenção de recaídas.
Na abordagem psicanalítica, o foco está no inconsciente, nos conflitos psíquicos e na transferência. O setting terapêutico, a escuta flutuante e a interpretação são elementos centrais. O sintoma é compreendido como formação de compromisso, expressão simbólica de conflitos inconscientes. O objetivo não é apenas eliminar o sintoma, mas promover elaboração psíquica e ampliação da consciência sobre os próprios processos internos. As políticas de saúde no Brasil são organizadas pelo Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição Federal de 1988. O SUS baseia-se nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. A universalidade garante acesso a todos os cidadãos. A integralidade prevê cuidado completo, considerando todas as dimensões da saúde. A equidade busca reduzir desigualdades, oferecendo mais a quem mais precisa. Na saúde mental, destaca-se a reforma psiquiátrica brasileira, que propôs a substituição do modelo hospitalocêntrico por uma rede de serviços comunitários. A Lei 10.216 de 2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial. O foco passa a ser a reinserção social, o cuidado em liberdade e o respeito à dignidade humana. A Rede de Atenção Psicossocial, conhecida como RAPS, organiza os serviços de saúde mental no SUS. Inclui os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, as unidades básicas de saúde, leitos em hospitais gerais, serviços residenciais terapêuticos, entre outros dispositivos. O psicólogo pode atuar em diversos pontos dessa rede, realizando acolhimento, atendimento clínico, visitas domiciliares, grupos terapêuticos e articulação com a comunidade. A avaliação psicológica é um processo amplo que envolve coleta e análise de informações para subsidiar decisões clínicas, institucionais ou judiciais. Deve seguir critérios técnicos e éticos, garantindo validade, confiabilidade e respeito ao avaliado. A entrevista clínica é instrumento central, permitindo compreender a demanda, estabelecer vínculo e formular hipóteses diagnósticas. Na entrevista clínica, o psicólogo deve adotar postura empática, escuta ativa e atitude não julgadora. Deve observar não apenas o conteúdo verbal, mas também aspectos não verbais, como postura, expressão facial e tom de voz. O registro adequado das informações é fundamental para a continuidade do cuidado. A ética profissional é regida pelo Código de Ética do Psicólogo. Entre os princípios fundamentais estão o respeito à dignidade e aos direitos humanos, a promoção da saúde e da qualidade de vida, a responsabilidade social e o compromisso com a ciência. O sigilo profissional é dever do psicólogo, salvo em situações previstas em lei, como risco iminente à vida. O psicólogo deve atuar com competência técnica, evitando práticas para as quais não esteja habilitado. Deve também manter postura crítica e reflexiva, reconhecendo limites e buscando atualização constante. No serviço público, é essencial compreender que a atuação deve estar alinhada às políticas públicas, aos princípios do SUS e às necessidades da população atendida. Para o concurso, é importante compreender que o psicólogo na Prefeitura de Araguaína poderá atuar em unidades de saúde, CAPS, escolas, programas sociais e outros equipamentos públicos. Sua atuação deve integrar promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, sempre com foco na integralidade do cuidado. Revisando os pontos principais, vimos o conceito ampliado de saúde, o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar, a distinção entre normal e patológico, os aspectos das neuroses e perversões, o processo de psicodiagnóstico, as modalidades de tratamento, a abordagem psicanalítica, as políticas do SUS, a reforma psiquiátrica, a RAPS, a avaliação psicológica, a entrevista clínica e os princípios éticos da profissão. Estudem esses tópicos de forma integrada, relacionando teoria e prática, especialmente no contexto do serviço público municipal. A banca pode cobrar conceitos teóricos, legislação específica e situações práticas de atuação profissional. Sigam firmes na preparação. Revisem a legislação do SUS e da saúde mental, aprofundem os conceitos de psicopatologia e estejam atentos ao Código de Ética. O domínio desses conteúdos será decisivo para a aprovação. Bons estudos e até a próxima aula!